A cidade de Pacajá, localizada no sudoeste do Pará, decretou situação de emergência por conta da severa seca que atinge os principais rios da região. A escassez de água tem afetado diretamente a vida de muitas pessoas, especialmente as comunidades ribeirinhas e pescadores, que dependem dos recursos hídricos para sobreviver. Difícil, muito difícil, porque assim, na medida da seca o peixe não se reproduz como o tempo certo de reproduzir, né? Porque a água ela não leva o tempo certo para o peixe reproduzir e crescer, aí praticamente o peixe fica difícil. E aí, à medida da seca, o peixe vai para os poços e os poços melhores são bem longe e dificilmente você encontra peixe. E aí, para o pescador em si não está fácil não, é difícil. Rainara Menezes, representante da Defesa Civil de Pacajá, reforçou o alerta para os moradores próximos aos rios. A situação crítica tem preocupado autoridades e moradores, que enfrentam sérias dificuldades no abastecimento de água potável. Com todo esse período de seca, acaba que afeta a população, porque tem muita gente que depende da pesca, os rios que ficam próximos aos poços e acaba que todos ficam secos. A partir de hoje a gente vai começar a fazer um levantamento, na realidade desde ontem que estamos fazendo o levantamento dos locais afetados. Fomos a vários rios ontem, garapés que estão realmente cortados e hoje vamos fazer a visita em outros locais que temos situações de gados que já se encontram mortos pela falta de chuva no município. Temos situação também de vários poços aí que estão secos, que vamos já se deslocar para os locais também, para poder tomarmos as primeiras providências e pedimos uns auxílios aí do governo federal e estadual para estar nos auxiliando a partir deste momento. De acordo com o mais recente relatório da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a seca tem avançado de forma alarmante no Pará. O monitoramento divulgado aponta que toda a área de 1.248.000 km² do estado está sob influência de algum nível de seca. Esse cenário só é superado pela situação no Amazonas, que possui uma extensão territorial maior. Os dados referentes aos meses de julho e agosto revelam que a seca voltou a atingir níveis críticos, semelhantes aos registrados em novembro de 2023. Segundo a ANA, o estado do Pará teve um aumento da seca grave, passando de 1% para 3% do território em condições severas. O pior cenário recente foi observado em janeiro de 2024, quando 8% do estado estava nessa situação. A tendência é que a crise hídrica se agrave ainda mais nos próximos meses. A situação também é preocupante no rio Xingu, onde a seca severa ameaça a geração de energia através da usina hidrelétrica de Belo Monte. Em Altamira, o nível do rio caiu de 2,52 metros para 2,39 metros. O município decretou estado de emergência devido à seca prolongada e às queimadas que assolam a região. As comunidades tradicionais que dependem da pesca e da navegação nos rios enfrentam grandes dificuldades, o que pode levar o governo a decretar estado de calamidade pública, como ocorrido no ano passado. No município de Porto de Mós, as autoridades também declararam situação de emergência. As baixas dos rios Xingu, Amazonas, Guajará, Jauruçu, Majari e Acaraí comprometeu o transporte e o abastecimento de água potável e alimentos. As comunidades ribeirinhas estão isoladas e enfrentam a morte de peixes, principal fonte de renda e o sustento de muitas famílias. Equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Assistência de Porto de Mós e do 9º Agrupamento Bombeiro Militar estão realizando vistorias nas áreas mais afetadas. A situação é crítica, com relatos de famílias ilhadas e sem acesso a recursos básicos.